Olá, pessoal, de volta. Nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho sobre pontuação. Pontuação eu dividi o assunto em 2 vídeos, porque é meio extenso. Então, nesse vídeo, especificamente, vamos falar do uso da vírgula. E no outro vídeo vamos trabalhar ponto e vírgula, aspas, outro tipo de pontuação também cobrado em concurso público, correto? Então, vamos começar pelo uso da vírgula, que é realmente o conteúdo da parte de pontuação mais cobrado aí nas questões. Vamos lá? Vamos lá. O que é vírgula? Vírgula é o tipo de pontuação que eu tenho que usar quando houver a necessidade de uma pausa na minha fala, na minha escrita. Então, eu sempre brinco com meus alunos, né? Você, quando faz uma redação, você fica pensando nas regras para escrever a sua redação, colocar a vírgula? Claro que não, porque você não vai lembrar todas de cabeça. Então, passa a ser uma questão mais de bom senso, aquela necessidade da pausa. E aqui está confuso. Nossa, isso aqui está corrido. Ih, confundi tudo. Minha leitura aqui, não estou entendendo. Quem fez o quê? Ah, está faltando o quê? Clareza no seu texto. O que vai dar essa clareza no seu texto? A pontuação, a vírgula. Então, óbvio, tem algumas situações aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Casos obrigatórios de vírgula, que você vai decorar, gravar, é rapidinho e fácil de perceber. Tem outras que você não vai ficar lembrando, né? É uma oração subordinada, por isso que eu coloquei vírgula. Não vai. Você vai pensar em quê? Você vai pensar aqui, ficou confuso. Ficou confuso, eu tenho que usar a vírgula. Aí, professor, eu decorei todas as regras, eu sei que é uma oração, por isso eu separei com vírgula. Beleza, mas na prática, vou ser bem sincera, não é assim que funciona. É pura leitura. Quanto mais você lê, mais você vai dominar isso, essa necessidade da vírgula nos textos, e prática de leitura e escrita, tá? Então, a vírgula é mais bom senso usual do que ficar decorando as regrinhas. Mas algumas aqui vão ajudar bastante. A primeira aqui, ó, é mais do que óbvia, né? E fácil também. Nas datas e nos endereços, usamos a vírgula para quê? Nas datas, gente, usamos a vírgula para separar o lugar do restante da informação, né? Dia, mês e ano. Então, os lugares são separados por vírgula. São Paulo, vírgula, 17 de setembro de 1989. Ah, professora, eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vírgula, 20 de outubro de 2014. Ah, professora, vou pegar a data de hoje. Olha, vamos lá. Eu estou aqui em Maricá. Maricá, 14 de agosto de 2023. E a professora pensou para responder. Pensei, fiquei aqui no ano. Tá? Brincadeira, gente. Eu, hein? Que isso? Mas então a gente tem que separar aqui o lugar com vírgula sempre que formos escrever a data. Ah, professora, eu não escrevo assim por extenso, não. Eu ponho barra. 17 barra do 9 barra de 89. Não importa. Se você colocou o lugar primeiro, você vai ter que colocar a vírgula sim, tá? Indiferente da forma de escrita do restante aqui do texto. Nos lugares, gente, nos endereços, você vai separar a rua do número com vírgula, olha aqui. Largo do Paissandu, vírgula, 128. Ah, Rua do Ouvidor, vírgula, 50, por exemplo. Então, nós vamos separar a rua do número com vírgula. Aí, professora, tinha mais informações, apartamento, bloco, vai separando por vírgula, é isso, tá? Eu digo o seguinte, saibam que onde que eu posso usar aí uma barra, né? Ou então ai meu Deus, 2 pontos. Você pode usar a barra quando você estiver lá, fui lá, né? Número, apartamento, bloco, papá, acabei. Agora eu vou colocar lá minha cidade, meu bairro. Você pode continuar com a vírgula, você coloca o seu bairro, vírgula, colocou o seu município, sua cidade, vírgula, estado. Ou entre a cidade e o estado, você pode sim colocar ali uma barra, tá? É permitido que você coloque uma barra. Por exemplo, eu estou em Maricá, Maricá barra RJ, Rio de Janeiro, correto? Ah, você está em Fortaleza, Fortaleza barra CE, tá? Então, você pode fazer isso, né? Ceará. Então, você pode fazer isso. E 2 pontos, CEP. CEP você pode ali, né, colocar um traço, CEP traço lá, que nós chamamos de traço, na verdade, o hífen que você vai colocar, o travessão, né, que seja.
e colocar ali o CEP. Mas o CEP, normalmente, nós colocamos com 2 pontos. CEP, 2 pontos, um número. Aí você coloca o número lá do seu CEP. O hífen separando os 3 dígitos finais, todo mundo sabe disso, né? Mas como aqui o foco é a vírgula, então você vai usar a vírgula até lá o estado, você pode usar a sua vírgula assim. Ah, professora, eu posso colocar o estado, vírgula e o CEP? Pode sim, tá? Nós temos aí um padrão habitual, mas não seria considerado erro, não. Agora, o que você não pode deixar de fazer é isso aqui, ó. Entre a rua e o número, colocar a nossa amiga vírgula. No aposto no vocativo, gente. Vamos lá, vamos relembrar. O que é vocativo? Vocativo é um chamamento. Ah, eu chamo a atenção da pessoa com quem eu vou falar para que ele preste atenção em mim, para que ele ouça o que eu tenho a dizer. Ou, às vezes, eu já falei e aí eu uso o vocativo no final, né, da minha frase, só para mostrar para ele que foi para ele aquele recado. Por exemplo, eu digo o seguinte aqui, ó. Meninos, prestem atenção. Meninos é um vocativo, ou seja, um chamamento. Eu chamo a atenção desses meninos para que eles escutem o que eu vou dizer, o que está acontecendo, né? Ó, prestem atenção. Ah, professora, poderia colocar esse meninos no final? Sim. Prestem atenção, meninos. E aí, o que eu deveria fazer? Vírgula antes aqui de meninos. Então, o vocativo, ele sempre será, marcar ele aqui para vocês, é esse aqui, tá, gente? Vocativo, nossa senhora, toda vez que eu tento fazer isso, faço feio. Vamos lá. O vocativo tá aqui, ó, tá? É esse aqui, ó. Meninos, tá? É esse substantivo comum aqui, meninos, que foi utilizado. Pode ser um substantivo comum, pode ser um substantivo próprio, ou seja, o nome da pessoa, né? João, preste atenção. Maria, preste atenção. Por exemplo, pode ser um apelido, sei lá, né? O polegar, preste atenção. Pode ser um apelido, pode ser uma forma carinhosa, uma forma grosseira, pejorativa de você tratar a pessoa, tá? Na verdade, é o chamamento, é como você trata essa pessoa, certo? A palavra que você se dirige a essa pessoa, seja um apelido, seja o nome dela. Então, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Nós, professores, usamos bastante. Silêncio, turma. Silêncio, vírgula, turma. Por quê? Turma é o vocativo. Eu estou falando com a turma, então eu chamo a atenção da turma para mim. Então, isso é um vocativo. O vocativo sempre virá separado por vírgula, sempre, certo? E, professor, estava lá no meio. Hoje, alunos, faremos uma prova. Hoje, alunos. O vocativo veio no meio, né? Hoje, turma, faremos uma prova. Turma veio no meio, então virá entre vírgulas. Vírgula antes, vírgula depois de turma. Correto? E o aposto? O que é o aposto? O aposto explicativo que estamos falando aqui, né? Aquele que explica melhor um substantivo que vem antes dele, que o antecede. Está aqui, ó. Tá? Tarcísio, o meu amigo, é escritor. Olha, a minha frase era a seguinte, ó. Tarcísio é escritor. Sujeito, verbo, predicativo do sujeito. Não é isso? Muito bem. Só que eu quero explicar melhor para você quem é Tarcísio. Então, eu digo ali aqui, ó, entre vírgulas, o meu amigo. Isso aqui é um aposto explicativo. Você explica aquele substantivo anterior, que o antecede, tá? Quem é o Tarcísio? É o meu amigo. Então, isso é um aposto, correto? O aposto sempre virá separado por vírgula, o aposto explicativo, certo? Então, se ele vem aqui no meio, entre vírgulas. Se fosse final da frase, por exemplo, é escritor Tarcísio, vírgula, o meu amigo, certo? Escritor é Tarcísio, vírgula, o meu amigo, ponto, tá? Se viesse no final, mas tem que vir separado por vírgula, sim. O aposto explicativo, normalmente, ele vem no meio da oração e entre vírgulas, correto? Então, uma regra aí da vírgula. Vamos à próxima regrinha. Vamos lá, outra regra. Para separar termos que exercem a mesma função sintática. Pode ser um sujeito composto, pode ser os complementos. O que quer dizer isso, professor? Os objetos da vida, né? Objeto direto, indireto. Os adjuntos, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais.
quando eles não vêm unidos por e ou e nem. Vamos lá, olha o exemplo. O cinema, o teatro, a praia e a música são as suas diversões. Ah, quais são as suas diversões mesmo, hein? O cinema, o teatro, a praia e a música. Olha, meu sujeito é tudo isso que está aqui. Então, ó, eu tenho 4 núcleos, perceberam? Cinema, teatro, praia e a música. O que que nós já aprendemos? Eles vão vir separados por vírgula até ali o penúltimo elemento. Antes do último elemento, eu tenho que colocar o conectivo e, tá? É a grafia correta, a conjunção conectivo e, que indica soma, não é isso? Tá? Adição. Então, tudo isso aqui são as suas versões. Então, o e vem diante do último elemento. Então, eu tenho 4. Eu tenho 6, professora. 6 núcleos nesse sujeito. Não importa. Você vai usar vírgula com os 5 anteriores e diante do 6º, você vai usar o conectivo e. Ah, professora, eu já vi uma vez, né, uma pessoa que colocou vírgula aqui também, ó. Olha, você até pode colocar uma vírgula aqui, tá? Mas não é a pontuação correta. Eu costumo dizer que isso acontece muito na literatura por questões estilísticas, você colocar uma vírgula diante do último elemento. Mas quando não é um texto literário, não façam, tá? Eu tenho um conectivo para isso, para indicar essa soma, e ele deve vir diante do último elemento, sim. E aí, quando a gente fala aqui de complementos, só para ficar claro para vocês, se eu digo assim, ó, mamãe comprou banana, laranja e mamão. Banana, vírgula, laranja e mamão. Então, perceberam? Se eu tenho mais de 2, se eu tenho 2, eu vou usar só o e. Se eu tenho mais de 2, eu vou usar a vírgula sim. Correto? Ou a mesma coisa, né? Maria, vírgula, Joaquim ou André virá a reunião. Só um deles irá comparecer na reunião. Olha o verbo no singular que me deu essa cola, né? Se eu colocasse Maria, Joaquim ou José virão à reunião. Tá, pode ser qualquer um deles. Então, os 3 podem vir também. Então, tem um significado, uma semântica diferente aí, e aí nós já vimos isso aí lá no vídeo de regência, correto? Então, gente, é isso. Tenham atenção, que aí a mesma coisa do e vai acontecer com o. A explicação que eu dei aqui para vocês do e vai acontecer com o. E o nem. Eu não uso e nem vírgula nem. Por exemplo, não estuda nem trabalha. Ele não estuda nem trabalha. Direto, ninguém vai escrever ele não estuda, vírgula, nem trabalha. Não pode, tá? Errou. Ele não estuda e nem trabalha. Já falei isso no vídeo de conjunções. Também não pode, é um pleonasmo, 2 conjunções e não faz sentido. Então, você vai escrever direto, sem vírgula e sem i. Ele não estuda nem trabalha. Ponto. Correto? Vamos a mais uma regrinha, com certas expressões explicativas, como isto é, por exemplo. Eu costumo brincar em sala com meus alunos assim, pensa no parênteses, pensa que você está colocando parênteses ali. É isso, olha só. Ontem teve início a maior festa da minha cidade. Eu quero explicar melhor para as pessoas que festa é essa. Então, eu uso aqui, ó, isto é, ó, isto é. Isto é o quê? A festa da padroeira. Então, ó, coloquei vírgula antes, vou apagar só isso aqui, né? Porque tá feio. Coloquei vírgula antes, tá vendo? E coloquei vírgula depois. É isso, vírgula antes e vírgula depois. É como se eu estivesse fazendo um parênteses aqui, antes e depois de isto é. Por exemplo, a mesma coisa. Ontem teve início a maior festa da minha cidade. Aqui não tem como. Deixa eu fazer aqui outro exemplo rapidinho para vocês. Gosto muito de lugares tranquilos, vírgula. Por exemplo, vírgula, praias. Gosto muito de lugares tranquilos, vírgula. Por exemplo, vírgula, montanhas. É isso, tá? Então, eu vou exemplificar. Eu vou colocar vírgula antes e vírgula depois. Entenderam? Isto é, por exemplo, ou seja, quando você vai dar uma explicação, quando você vai retificar, corrigir alguma coisa, ou melhor,
quer dizer, virá entre vírgulas sim, tá? Vamos lá, mais uma aqui pra gente. Após a primeira parte de um provérbio. É isso, os provérbios eles vêm aí com essa pausa na fala, já perceberam? Que os olhos não veem, o coração não sente. Essa pausa na fala é a vírgula, você separa as orações, né? Que os olhos não veem, ó, o verbo aqui, né? O coração não sente, olha o outro verbo aqui, tá? Então, na verdade, você separa as duas orações através da vírgula. Elas são coordenadas, vamos lembrar, estão vendo? Ó, não tem aqui nenhum conectivo. Os provérbios, eles vêm sem conectivo, eles vêm apenas ali com duas orações coordenadas assindéticas justapostas, a maioria deles, né? Vamos dar outros exemplos aqui de provérbios para vocês. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ó, quem com ferro fere, vírgula, com ferro será ferido. Mais valem 2 pássaros na mão do que 2 pássaros voando. Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, são duas partes de provérbios. Daí, normalmente, eles vêm separados aí por vírgula. Lembrando que os provérbios são linguagens metafóricas, não é isso? São analogias e você que tem que levar ali para o literal da coisa, o que ele quer dizer. É a linguagem figurada, correto? Após alguns adjuntos adverbiais antecipados, tá, gente? Olha só. Sabemos que em português, qual é aí a estrutura da ordem direta na frase? A estrutura é essa, ó. Sujeito mais... Olha o meu mais, Jesus. Sujeito mais verbo mais... Tô até com medo de colocar esse mais aqui. Mais... Ih, professora, fez um mais bonitinho, bonitinho mesmo. Quero ver fazer outro. Mais complemento. Então, a ordem direta em português, gente, é isso aqui, ó. Sujeito, verbo, complemento. O que você está falando, professora? Não entendi nada. Vamos lá. Meu sujeito, as crianças. As crianças, meu verbo, fizeram. Fizeram o quê? Ah, fizeram um passeio. Sujeito, verbo, complemento. Complemento são os objetos, não é isso? Os advérbios que vêm aqui depois do verbo. É isso, em português é isso. Se eu vou colocar alguma coisa antes desse sujeito, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, ó. Estão entendendo? Então, se eu tirei dessa ordem direta, se eu venho com uma informação antes do meu sujeito, eu tenho que colocar uma vírgula. Então, vamos partir aqui para o exemplo. Olha só. No dia seguinte, viajamos para o litoral. Quem é o sujeito aí? Oculto, nós, correto? Como é que você sabe, professora? Que sujeito seria aí nós? Viajamos. Mos só pode ser quem? Nós. Eu viajamos? Eles viajamos? Ele viajamos? Não dá, né, professora? Não dá mesmo. Nós viajamos. Sujeito oculto, nós. Viajamos é o meu verbo. Poderia parar por aí? Poderia, porque eu não tenho que dar satisfação da minha viagem para ninguém. Ponto. Viajar é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Para o litoral, é adjunto adverbial. Eu quis dizer para onde eu estou indo. Não era minha obrigação contar isso para ninguém. Então, você quis dar a informação, mas ela não era obrigatória porque o verbo é intransitivo, correto? Só que você tinha mais uma informação para dar. Quando que você vai fazer essa viagem? Tá aqui, ó. No dia seguinte. Então, gente, essa informação deveria estar aqui, ó, tá? Ao final da minha frase, viajamos para o litoral no dia seguinte. Se eu comecei por ela, tenho sim que separar por vírgula. Mais um exemplo, ó. À noite, faz um curso de inglês. Quem faz? Ele, né? O sujeito, ela. Faz é o verbo, quem faz alguma coisa. Um curso de inglês, o meu objeto direto é o meu complemento. À noite, adjunto adverbial de tempo. Quando que essa pessoa faz esse curso? Então, deveria estar aqui, ó, no final. Comecei pelo adjunto adverbial, obrigatório o uso da vírgula. Entenderam isso aí? Beleza. Vamos para mais um. Deslocamento de certas conjunções. Olha só. Sabemos que primeiro vem a conjunção, depois vem a frase, a oração,
que dá aí, né, sequência à conjunção. Então, aqui eu deveria começar. Entretanto, isso não foi suficiente para agradar o diretor. Eu comecei com o sujeito, ó. Isso, entretanto, não foi suficiente para agradar o diretor. Então, eu tive que colocar essa conjunção entre vírgulas. Perceberam isso aí? Está deslocado? Termo deslocado, gente, coloca vírgula sem medo de ser feliz. Ok? Vamos lá ao próximo. Vamos lá. Nesse slide, nós vamos falar sobre o uso da vírgula com as orações. Orações coordenadas, orações subordinadas. Como que nós usamos a vírgula com essas orações? Bom, num período composto por coordenação, nós vamos usar vírgula para separar orações assindéticas. O que quer dizer isso, professora? O que são? Vamos recordar o que são orações assindéticas. Orações assindéticas são aquelas que não têm conectivo, conjunção. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Foi à praia, espiou, correu para dentro assustada. Vamos lá. Vamos recordar. Deixa eu só pegar minha caneta aqui para marcar. Ó, vamos relembrar. Cada verbo é uma oração. Não é isso que aprendemos? Então, vamos lá. Vamos destacar os verbos aqui, ó. Foi, espiou, correu. Eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Muito bem. Repare que elas estão separadas aqui por vírgula, ó. Foi à praia, vírgula. Perceberam? Ó, foi à praia, vírgula. Vou colocar aqui uma outra cor para destacar, né? Vocês perceberem aí a diferença. Vou pegar o azul aqui. Ó, foi à praia, vírgula. Espiou, vírgula. Correu para dentro assustada. Então, eu tenho 3 orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem conjunção. E como que eu separo essas orações? Através de vírgula. Ah, professora, essa última aqui não poderia levar um ezinho? Poderia levar um ezinho. Foi à praia, espiou e correu para dentro assustada. Sim, né? Na minha redação é assim que eu devo fazer, mas principalmente na literatura, o escritor ele tem um objetivo a dar uma pausa maior, fazer um suspense, então ele usa a vírgula para esse efeito. Isso na literatura, né, gente? Vamos lembrar, vocês que vão fazer redação, por favor, diante da última oração, você vai usar o conectivo E. Então, você vem enumerando com vírgula. Lembra, falamos isso no slide anterior em relação a termos do sujeito, termos do complemento. Eu vou enumerar, vírgula, vírgula, vírgula. Quando chegar lá antes do último, eu coloco o Ezinho, tá? Conectivo E. É assim que se faz. Então, deixa eu só voltar aqui para o vermelho. A professora adora canetinha vermelha. Destaca mais, né? As orações coordenadas sindéticas, com exceção das introduzidas pela conjunção, e todas as ações coordenadas... Ah, deixa arriscado, professora. Pelo menos eu vi o que você queria mostrar o E ali. Eu sou um desastre com essas canetas. Vai melhorar, gente, vai melhorar. Aqui, ó. Tá vendo? Conectivo E, que acabei de falar ali em cima para vocês, né? O conectivo E não leva vírgula. Então, quando você for ligar 2 orações através de um E, você não vai usar vírgula. Isso também acontece com ou, se não houver ou nas duas. O que você está dizendo? Não entendi, professora. Por exemplo, João comprará um carro ou uma moto. Ó. Aí não vai ter vírgula, tá? Agora, se eu disser assim, ó, João ou compra um carro, vírgula, ou compra uma moto. Essas 2 orações vão ser separadas por vírgula sim, tá? Entendido? Então, quando eu tiver ou nas duas, eu vou separá-las com vírgula. Agora, se o ou estiver ligando só uma oração a outra, ele aparecer uma única vez, ele vai fazer aqui o mesmo papel do E, tá? Não precisa da vírgula. Agora, as demais, gente, todas as coordenadas sindéticas, vamos destacar aqui, professora, coordenadas sindéticas, elas levam vírgula sim. Então, vamos lá, as adversativas. Ana era muito agitada, mas acho agora mais serena. Olha aqui, ó, diante do conectivo, o que eu fiz? Eu coloquei uma
vírgula, tá? Então, tem que ter a vírgula aqui, ó. Olha a vírgula aqui, ó. Olha a vírgula aqui. Tá bom? Ana era muito agitada, mas acho agora mais serena. Então, você tem que ter as adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Foi muito rápido, professora, mas é para você pegar, você também vai fazer isso, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, tá bom? É isso, são as adversativas. Todas as adversativas vão ter. Ah, e as alternativas? Já falei, se for único ou não. Ou sim, né? Quer, seja. Vai levar vírgula separando uma da outra. Ah, professora, as explicativas. Todas as explicativas com vírgula, correto? Tá bom? Então, vamos colocar só nas aditivas que nós não usamos no e nem no nem. Nem também não leva vírgula, tá bom, gente? Tá, não tá aqui no material da gramática, mas vamos lá, o nem também não leva vírgula. Já falei isso na anterior, não estuda nem trabalha, não vamos colocar vírgula, certo? Agora as demais, sem medo de ser feliz. Vamos lá. Próximo slide aqui. Ó, orações coordenadas sindéticas, acabei de falar isso, né? Unidas pela conjunção e, podem vir separadas por vírgula quando? Ah, tá. Aqui a observação que eu coloquei para vocês é que se os sujeitos forem diferentes, você não é obrigado, prestem atenção, correto? Você não é obrigado, mas você pode usar a vírgula se os sujeitos forem diferentes. E se for o mesmo sujeito, professora? Se for o mesmo sujeito, não, acabei de falar no slide anterior, tá? No ezinho, ou você põe a vírgula, ou você põe o e, vou enumerar ações praticadas pelo mesmo sujeito. Não, diante do último é só o e. Ah, mas agora vem um sujeito diferente. Vem um sujeito diferente, aí você pode, você não é obrigada, você pode. Olha aqui. A criatura desviou-se. Quem é o sujeito aqui? Está aqui destacado, né? A criatura. E ao cabo de 1 minuto, as linhas moveram-se. Quem moveram-se? As linhas. Então, o sujeito aqui é as linhas. Então, eu tenho sujeitos diferentes. Se eu tenho sujeitos diferentes, eu posso colocar a vírgula antes aqui do ezinho, tá? Vírgula e. Pode. E se eu não quisesse colocar a vírgula? Tudo bem, estaria correto também. A criatura desviou-se e ao cabo de 1 minuto as linhas moveram. Tanto faz, correto? Então, sujeitos diferentes, possibilidade da vírgula com e. Mesmo sujeito não tem essa possibilidade. Isso aqui embaixo, gente, é repetida várias vezes. Apenas na literatura. Atenção, texto literário. Não façam isso na redação de vocês, correto? Queria não ver e abaixava os olhos e tapava-os com as mãos e sentia-se fechar em si mesmo. Professora, você acabou de falar, o mesmo sujeito, não tem vírgula, né? Não tem vírgula diante da última, né? Vai vírgula, 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 diante da última o e. Então, vamos corrigir isso aqui se fosse um texto não literário. Queria não ver, vírgula. Abaixava os olhos, vírgula. Tapava-os com as mãos e sentia-se fechar em si, sem essa última vírgula. Seria isso. Porém, isso é texto literário, gente. Texto literário, quando ele quer dar ênfase de algo que se arrasta, por exemplo, ele vai usar a vírgula e o conectivo. Nossa, mas fica pesado isso. É para dar essa sensação de peso mesmo. Ó. Queria não ver e abaixava os olhos e tapava-os com as mãos e sentia-se fechar em si mesmo. Então, aquela coisa que vai pesando, né? Aquilo que vai se repetindo com intensidade. Então, tudo aí tem um objetivo literário. Às vezes o autor não coloca vírgula, ele coloca o e direto, ó, queria não ver e abaixava os olhos e tapava os com as mãos. Ó, não dá nem para respirar, né? Porque não tem a vírgula, você vai usando o e direto, então ele quer dar velocidade, como se as coisas acontecessem muito rapidamente, né? As coisas acontecem... Perdão, aqui, sumiu a minha tela aqui, mas já voltou. Ele quer dar essa sensação de que as coisas vão acontecendo muito rapidamente, então ele usa e sem vírgula, mas que aquilo vai incomodando, que não sabe o que pensar, não sabe o que agir, tá? Mas, gente, isso é só na literatura. É um romance bonito, é um conto bonito, é uma crônica lindo.
Agora, a minha redação lá, né, da prova aí da PM, por exemplo, a minha redação do Enem, não, texto dissertativo argumentativo, jamais, não é literário, não pode, correto? Vamos lá, desculpa aí porque minha tela sumiu, eu tive que retornar aqui para vocês. Subordinadas substantivas, gente, aprendemos o quê? Vamos recapitular. Subordinadas coordenadas, todas elas têm, com exceção de e, nem e ou, correto? As demais, as adversativas, as explicativas, as conclusivas, sempre com vírgula, correto? Agora, quando estamos falando de subordinadas, aí tem muita diferença. Subordinada substantiva. Vamos relembrar, substantivas são aquelas que exercem as funções sintáticas dos substantivos, ou seja, ser sujeito, ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto. Ótimo, o que nós já aprendemos da estrutura da frase? Estrutura direta, né, da frase. Sujeito primeiro, depois o verbo, depois os complementos. E entre eles não pode ter vírgula, correto? É isso. Por isso que as substantivas não têm vírgulas entre elas, com exceção das apositivas. Lembra que nós aprendemos que o aposto explicativo ele vem separado por vírgulas, ele vem entre vírgulas? É a mesma lógica. Então, se o aposto vem separado por vírgulas, a apositiva ela também pode vir separada por vírgula. Ah, professora, por que você falou também pode? Porque a pontuação ideal para uma positiva são os 2 pontos. Você usar os 2 pontos. Os 2 pontos é uma pontuação que indica o quê? Vamos ver no próximo vídeo. Indica o quê? Entre tantas funções de 2 pontos, uma explicação, né? Quando você vai explicar melhor algo. Então, não é a função do aposto explicar melhor algo? Então, aqui, ó, onde nós temos aqui essa vírgula, a pontuação ideal, gente, seria assim, 2 pontos. Ele só pensava numa coisa, 2 pontos, que não cederia. E meus alunos até brincam, né? Ah, professor, então eu vi lá 2 pontos, já sei que é positiva, nem perco tempo. Exatamente, viu 2 pontos? Quem é que vem separado por 2 pontos? É sim a positiva, tá? Então, tem aluno que já responde ali no escuro, só porque viu os 2 pontos. Então, é sim, a positiva normalmente vem. Mas, cuidado, é concurso. Concurso tem pegadinha. Ela pode aparecer também separada por vírgula, como está aqui nesse exemplo, e ela também pode vir separada por travessão, gente. Ele só pensava numa coisa, travessão que não cederia. Pode, tá? Pode sim. Então, muito cuidado com essa questão da pontuação. Então, em relação às substantivas, apenas a apositiva, vamos só relembrar, ó, que não cederia é o aposto explicativo para o substantivo que está aqui, né? Ó, coisa, tá? Ele só pensava numa coisa. Que coisa? Que não cederia. Então, veio em forma de oração, porque tem verbo aqui, não é isso? Então, é a minha oração apositiva, que explica o substantivo anterior. Perfeito para vocês? Vamos às próximas aqui. As subordinadas adjetivas. Outra também, que aluno em prova, mas adora, né? Porque muito fácil a adjetiva. Primeiro, o que? Vamos relembrar. O que das adjetivas não é conjunção. Esse que aqui é conjunção, tá? Olha. Esse que aqui é conjunção. O que das subordinadas adjetivas, ele não é conjunção. Olha ele aqui. Ele é pronome relativo. Vamos relembrar, né? Ele é pronome relativo nas subordinadas. Então, você troca por qual, beleza? Troquei por qual. E aí eu já tenho certeza que é pronome relativo. Olha só, deixa eu mostrar o que eu estou falando aqui para vocês. Ele só pensava numa coisa, o qual não cederia sem sentido. Não tem sentido isso. Então, esse que é conjunção. Eu não consegui trocar por o qual. Agora, olha aqui embaixo. Ó. Nem ele, que é o melhor da turma, quis participar do torneio de xadrez. Nem ele, que é o melhor da turma. Nem ele, o qual é o melhor da turma. Ah, o qual, viu? Tá? Então, você pode trocar por o qual, e tem sentido. Então, você sabe que é pronome relativo. Ah, o pronome relativo, ele vem se relacionando ao pronome, né? Substantivo anterior, ao substantivo anterior, mostrando que ele estaria ali, no lugar do que naquela frase. Ó. Então,
Vamos tentar fazer isso aqui em cima, ó. Ele só pensava numa coisa, tá? Que não cederia. Ele só pensava numa coisa. Coisa não cederia? Sem sentido. Agora, olha embaixo. Nem ele, que é o melhor da turma, quis participar do torneio de francês. A minha primeira oração, a principal, é a seguinte, ó. Nem ele quis participar do torneio de xadrez. Essa é a minha oração principal. Que é o melhor da turma, vamos relembrar, é a minha oração adjetiva explicativa, que pode vir intercalada. As orações adjetivas, tanto as explicativas quanto as restritivas, elas podem sim virem no meio, aqui, ó, tá? No meio da oração principal. Isso pode acontecer sim, tá? Aqui, ó. E acontece muito, tá, gente? Acontece muito ela vir no meio da oração. Por quê? É como se ela fosse um parênteses, né? Como se ela estivesse ali dando uma explicação, que é a função dela. Ela é explicativa, o nome já diz, tá? E aí, esse que pronome relativo, além de você poder trocar por o qual é o melhor da turma, além de você poder trocar por o qual, para ter certeza que é um pronome relativo, que é uma adjetiva, você também pode encaixar o substantivo ou pronome substantivo que o antecede, ao qual ele se refere, dentro daquela frase no lugar do que. Por exemplo, nem ele, que é o melhor da turma, quis participar do torneio de xadrez. Vamos dividir isso aqui em duas orações. Nem ele quis participar do torneio de xadrez, minha primeira oração. Ele é o melhor da turma. Perceberam? Eu posso colocar esse pronome que veio antes no lugar do que aqui. E vai ter leitura. Aí eu tenho certeza que é pronome relativo, tá? Tem leitura, troquei por o qual. Ó, duas dicas, né? Troquei por o qual, beleza. Já sei que é pronome relativo, tem leitura. Ah, eu coloquei o ele no lugar do que ali, né? Encaixei na frase e li. Ah, é, realmente tem sentido. Eu posso colocar o ele aqui. Não é esse o papel do pronome relativo? Matamos então, tá? Para não repetir a palavra, nós utilizamos o quê? Coesão, não é isso? Coesão textual referencial. Então, mataram aí. E aí, gente, a explicativa ela vem entre vírgulas. Aí os alunos morrem de rir, né? Em prova, então, eu já nem coloco isso mais em prova, porque eles nem pensam. Ah, classifica as orações adjetivas. É que tem vírgulas, é explicativa. A que não tem vírgulas é a restritiva. Então, as restritivas não levam vírgulas. Agora, as explicativas levam vírgulas sim, certo? Então, está explicado o porquê das vírgulas aqui. Eu estou explicando, ó, por que eu estou dizendo que nem ele, inclusive ele, não quis participar. Ah, por que você está falando dessa forma, professora? Nem ele. Ah, ele é o melhor, se ele que é o melhor não quis, que dirá os outros. A interpretação é essa, tá? Mas é mole matar uma explicativa por causa das vírgulas, certo? Vamos lá. Vamos lá, as adverbiais. Adverbiais, gente. Quando que eu separo? As adverbiais têm que ter um pouquinho mais de atenção. Por quê? Nós temos aí a opcional. O que é opcional? Se elas vierem após a oração principal. Olha aqui. Ouvi as histórias macabras deste lugar. Essa é a minha oração principal. A oração subordinada adverbial, ela veio depois, posposta. Então, se ela vier posposta, se ela vier após a oração principal, tanto faz. Eu posso usar essa vírgula aqui, tá? Eu posso usar essa vírgula aqui e também posso deixar sem vírgula. Então, eu poderia escrever isso tudo direto sem vírgula. Ouvi as histórias macabras deste lugar quando eu era menino. Vamos lembrar? O adjunto adverbial, quando ele está no lugar certinho dele, né? Ou seja, depois lá do verbo, lá junto com os complementos, ele não leva vírgula. Então, pensando pela lógica do adjunto adverbial, a oração adverbial também não precisa da vírgula. E por que eu coloquei então essa vírgula? É opcional, você vai colocar se você achar necessário para dar uma pausa maior, né? Para dar um pouquinho mais de clareza. Eu vou falar por mim, gente. Eu sempre uso, eu sempre separo as adverbiais, mesmo que pospostas, eu sempre separo por vírgula, porque eu acho que traz sim mais clareza ao seu texto. Ah, professora, então na minha redação, se eu não colocasse, eu perderia ponto? Não,
porque a gramática diz que tanto faz, tá? Agora, vamos lá. Se elas vierem antes, tá? Se elas vierem antes da oração principal, ou se elas vierem intercaladas, ou seja, no meio da oração principal, você terá que usar vírgula sim. Então, olha aqui, ó. Se tudo der certo, voltarei hoje mesmo. A minha oração principal está aqui, ó. Voltarei hoje mesmo. Essa é a minha oração principal, tá? Essa é a minha oração principal. A minha oração subordinada adverbial está aqui, ó, uma condicional, correto? Se tudo der certo, a condição para eu voltar. Eu comecei, olha o conectivo aqui, né? Lembrando, conectivo condicional, o se, conectivo condicional aqui em cima, perdão, né? Está aqui, ó, quando, tá bom? Então, ó, essa aqui é a minha subordinada adverbial condicional, que indica uma condição para alguma coisa. Gente, comecei por ela, tem que colocar vírgula. Só condicional? Não, qualquer adverbial, tá? Temporal, concessiva, condicional, final, o que for, qualquer adverbial vai sim ser separada por vírgula. Obrigatório. Aqui não tem o tanto faz. Se ela vier após, como o exemplo acima, tanto faz. Se ela vier iniciando o período, tem que ter a vírgula sim, obrigatório uso, tá? Aqui embaixo, esses fatos, conforme informamos no Jornal do Meio-Dia, são falsos. Vamos lá. Quem é a minha oração principal? Minha oração principal é essa aqui, ó. Esses fatos são falsos. Essa é a minha oração principal. A oração subordinada, ela tá aqui, ó. A adverbial conformativa, né? Vi um conforme sem medo de ser feliz. Coloquem lá. Conformativa. Engraçado, essa semana um aluno meu veio com uma questão que ele viu aí na internet, por isso que eu não gosto que vocês fiquem se perdendo na internet, atirando no escuro, foi o que eu falei naquele vídeo sobre as dicas, né? De como ter um bom desempenho nas provas de concurso. Gente, não atira no escuro, não. Ele está fazendo questão, aí ele fica buscando questões na internet, de bancas, vai fazendo um monte de questões. Aí ele pegou lá uma questão e o gabarito estava o seguinte, era conforme o gabarito estava que era temporal. Aí ele veio, professora, poxa, essa aqui eu pensei que fosse conformativa. Falei, mas é. Não, professora, mas o gabarito, olha só como é que o aluno ele se deixa levar pelo que está escrito ali, né? Ele acha que é a verdade suprema. A internet é a verdade suprema. É material de um site da internet, de um cursinho da internet, é verdade suprema. Gente, errar é humano, todo mundo erra, pode acontecer falhas, às vezes até digitação. Acontece comigo também, às vezes estou corrigindo lá e o meu aluno fala, professora, mas no gabarito tá a alternativa tal. Aí eu vou olhar o gabarito, aí eu peço desculpas, porque é erro de digitação, você digitando ali, né? Muitas alternativas. Então, realmente, se olha para o papel, olha para o teclado, pode acontecer, tá? Que eu digo o seguinte, acredite em você. Então, ele estava certo, ele viu conforme, ele viu que era conformativa, e ele já ia se deixar enganar por um gabarito. O gabarito estava temporal. Eu falei, meu amigo, o mais leigo aí dos professores, né, iniciantes, aí, estudantes de letras, ele sabe disso. Então, confie em você, confie nos seus estudos. Já aprendi, conforme só pode ser conformativa, não tem como ser outra coisa, tá? Troca aqui por segundo, não é isso? Tá? Ó, esses fatos, conforme informamos no Jornal do Meio-Dia, segundo informamos no Jornal do Meio-Dia, o como também pode, né? Como informamos no Jornal do Meio-Dia, são falsos. Então, conforme aqui, conformidade em conformidade com a informação do jornal. Então, repare, essa é a oração subordinada adverbial conformativa. Ela veio no meio da principal. Se ela veio no meio da principal, olha aqui, ó. Olha a vírgula aqui. Olha a vírgula aqui. Estou riscando bem só para destacar, tá, gente? Vamos colocar aqui um marca-texto, quer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, olha a vírgula aqui, tá? E olha a vírgula aqui, na frente. Tá bom? Então, tem que vir separado por vírgula, sim. As orações
subordinadas adverbiais intercaladas, seja lá o que for, gente. Ah, é de tempo, é de causa, é de consequência, não importa. Ela vem intercalada. Normalmente, quem vem intercalada aí nas adverbiais são as conformativas, tá? Normalmente. É aquela história que eu já falei, é como se fosse um parênteses. Então, ela vem aí no meio da oração principal, que você já se adianta para deixar a pessoa ciente do porquê ela vai dizer aquilo ali, né? Por que ela vai dizer que são falsos. Então, para você entender, tá? Então, veio intercalada, tem sim. Então, recapitulando, gente, adverbiais pospostas depois, tanto faz, pode colocar vírgula ou não. Adverbiais antecipadas, começou por elas, sempre, tá? Sempre. Quando você antecipa um advérbio, você não tem que colocar vírgula, não vimos isso nos slides anteriores? Tem. É a mesma estrutura, tá? A gente começa a frase por sujeito, verbo, depois vem os complementos, os acessórios. Adjunto adverbial é acessório. Então, se eu começo por ele, mete uma vírgula lá, tá? E intercalada, veio no meio da principal. Veio no meio da principal, obrigatório aí o uso das vírgulas. Tem que estar entre vírgulas, vírgula antes e vírgula depois, tá? Atenção. Obrigatoriamente, quando elas forem reduzidas. Lembram disso? Orações reduzidas, de infinitivo, gerúndio, particípio. Lembram? Aqui, ó. Agindo impensadamente, agindo. Olha o verbo aqui no gerúndio. Então, eu comecei por uma reduzida, nesse caso aqui, uma reduzida de gerúndio. Então, olha aqui, ó. Eu tenho que colocar a vírgula assim, tá? Vamos desenvolver? Eu adoro brincar, né? Vamos lá, eu sei que o vídeo aqui é sobre vírgula, mas é bom recapitular. Vamos relembrar. Desenvolve para mim aí essa reduzida aqui de gerúndio. Agindo impensadamente. Ah, coloca aí. É o quê? Vamos lá, vamos analisar. Agindo impensadamente, jamais conseguirá o apoio dos pais. Ah, ó, isso aqui, ó, é o motivo, não é? Não é a causa? Pode ser, professora. Ah, professora, não pode ser também uma condição? Pode sim. Lembra que eu falei? Dependendo da conjunção que você coloque ali, você vai dar vários valores semânticos aí à sua oração. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, agindo impensadamente, se eu colocar assim, ó, porque age impensadamente, como agia impensadamente, como age, né? Porque aqui o verbo está no futuro, tá vendo? A atenção que a gente tem que ter, ó, o verbo está no futuro. Então, eu posso colocar assim, ó, como age impensadamente, jamais conseguirá o apoio do pais. Porque, né? Porque age impensadamente, jamais conseguirá o apoio dos pais. Posso colocar dessa forma, tá? Uma causal aqui. Ah, mas eu posso colocar também uma condicional? Posso. Por exemplo, se ele age impensadamente, jamais conseguirá o apoio dos pais. Se ele agir impensadamente, posso colocar um futuro aí de subjuntivo também? Se ele agir impensadamente, jamais conseguirá o apoio dos pais. Fica até melhor do que um presente, um futuro aí de subjuntivo, tá? Que é uma condição para ele não ter o apoio é ele agir impensadamente. Então, perceberam como que se desenvolve? Como que eu desenvolvo, professora? Conjunção, o verbo num tempo e num determinado modo, sempre olhando o verbo da oração principal, para ter lógica, tá? Perfeito? Aprenderam? Então, ó, se vier antes uma reduzida, você vai ter que colocar assim, tá? Vamos ver mais aqui. Bom, gente, então terminamos por aqui esse vídeo e falamos aí sobre o uso da vírgula. Num próximo vídeo vou continuar falando sobre dois pontos, sobre ponto e vírgula, aspas, certo? Então, espero ter ajudado aí vocês com o uso da vírgula, lembrando, é mais questão de leitura mesmo, de bom senso nas pausas, na hora da nossa leitura, perceber onde confunde ali quem fez o quê, e a vírgula é necessária para trazer essa clareza, onde está muito corrido, e aí onde que eu posso separar, onde que eu posso dar uma pausa aqui com vírgula. Então, é isso.
né? Leiam bastante. Na hora da redação, o tempo é curto, você não fica pensando na regra, fato. Tá? Estou sendo bem objetiva e sincera com vocês. Na hora da redação, ninguém para ficar lembrando, essa aqui é uma adverbial temporal, fica classificando orações. Você vai muito pelo bom senso, pela lógica. Eu sempre falo com meus alunos, nossa, estiquei tanto, não está confuso, lê. Você viu que você não colocou uma vírgula, lê. Ou então você colocou vírgula demais, lê isso. Aí está muito cortado, exagerando na vírgula. E está muito confuso, corrido, também aí pecou, mas pela falta dela. Então, a leitura é que me traz aí essa percepção da pausa, da necessidade da vírgula, certo? Então, gente, espero aí ter contribuído para vocês acertarem. Lembrando, vocês vão fazer questões objetivas, então tem que saber a regra sim, eu falei aqui da redação, né? Mas para a questão de concurso, nas questões objetivas, vocês vão ter que saber sim por que foi usada. A pergunta vai vir assim, né? Marque a alternativa onde a vírgula foi usada por separar uma oração adverbial, uma oração subordinada adverbial antecipada, por exemplo, ou então te dá um exemplo e vai pedir para você marcar a alternativa, né? Eu dou lá um exemplo com uma intercalada e pergunto para vocês, entre as alternativas, a você marcar aquela que justifica o uso da vírgula. Então, vocês têm que saber, tá bom? Espero ter ajudado. Fiquem na paz. Bom dia aí para vocês. Aqui é bom dia, né? Esse momento que eu gravo. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.